está de volta no seu quarto e último episódio com o Rodrigo Manzan. Que prazer que foi te receber aqui, Nossa, hein? gente, muito legal. Obrigado pelo convite. Imagina. Foi, nossa, mágico. Que delícia, que delícia. A gente já vai ficando com saudade. saudade. Nossa, eu Rô. Último também. episódio. Eu também. Dói. Nossa, adorei. Nossa, ficaria horas falando, sem dúvida. Conversa Mas é de mais um alma. motivo pra Pra você voltar. claro. Poxa, Vai ser volto. muito Claro. bem-vindo. Com prazer, com prazer, com prazer. E vamos fechar com chave de ouro esse último episódio aqui, Rodrigo. Bora Vamos lá. lá. Paraquedismo, música, composição, poesia, tantas paixões aí, né? Conta um pouquinho pra gente sobre esse mundo aí de paixões. E os E projetos, os projetos. delas, né? Ai, ai. Projetos. Olha, eu vou te falar assim, várias vezes eu penso sobre escrever novamente. Eu continuo escrevendo como uma terapia, de verdade, assim. Eu achava que quando eu fosse escrever o livro, eu ia dar, em algum momento, uma pausinha, ou tipo, a inspiração teria acabado. Nada. Gente, volta e meia surge. Esse negócio é muito legal, né? É uma faceta que as pessoas foram descobrir, né, sobre escrever. Algumas que me conhecem mais tempo sabiam, né? Mas eu sempre gostei de escrever. Eu comecei a escrever com 15, né? E sempre foi uma coisa de colocar a alma pra fora. Mas com o tempo a gente vai ganhando tecnicidade, vai ganhando Sim. finesse na coisa. E eu hoje, toda vez que eu vou escrever, eu penso assim, como eu coloco uma ideia que seja profunda, né? Ou que seja válida, que seja, né? Com métrica, rima e forma, de forma a passar o meu sentimento. Porque não é só você escrever o seu sentimento rapidamente. É como você escolhe palavras. E aí eu pego um gancho até na questão tanto profissional, né? Que quando a gente se comunica com o outro, ou principalmente no processo de venda, tem muito a ver com as palavras que você escolhe. E eu tento carregar isso também para minha vida pessoal. Escolher palavras positivas. Não é sempre que acontece, lógico, né? Mas eu sou fascinado pela ideia fascinado, de verdade, de como encapsular o que eu sinto em poucas palavras de impacto, né? Então isso para mim tem muito a ver com a intensidade de projetos, né? Paraquedismo eu quero continuar, jiu-jitsu, tudo, mas quando eu falo desse projeto que virou autodidata, né? Que é autod.data, né? Eu queria misturar o autoconhecimento, a palavra autodidata como uma forma de conhecer e aprender coisas sozinho. Tipo, eu comecei a escrever sozinho, aprendi a tocar com muitíssimo poucas aulas, assim, praticamente não fiz aula, tentei, né? E juntar coisas que eu gostava. Mas o projeto do autodidata, quando eu tive o meu divórcio, assim, eu comecei a escrever compulsivamente. Compulsivamente, assim. Foi uma forma de colocar É terapêutico, né? tudo pra fora. Tudo. Sim, foi saindo várias coisas. E saíam... tinha vezes de eu escrever 3 vezes por dia, assim, né? Foi uma terapia enorme e que ela continua como um processo... até hoje, né? Eu tenho a página no Instagram, então volta e meia, quando sai uma ideia bonita, né? Assim, uma coisa que é importante para mim, eu vou lá e posto, né? Não tem frequência, não é um objetivo em si, né? O objetivo, novamente, é perenizar, e eu sempre coloco isso. O objetivo do autodidata, para mim, foi perenizar aquilo que eu sinto, emoções que se cristalizam, né? Eu acho que se a gente é, como ser humano, um apanhado de emoções, de momentos, quando a gente consegue encapsular essa beleza na forma das palavras, né? Tem gente que consegue encapsular isso pela foto, né? Ou através da música, eu acho importante. Da pintura. Da pintura, da arte. Acho que, assim, a gente vive hoje, né? A gente falou isso em episódios anteriores, né? De meio que uma banalização de massa e a questão de como a gente
deixou também de olhar para a arte como uma expressão natural de cada um, né? E não algo para ser seguido. Por exemplo, se você olha música hoje, né? Você vai ver sertanejo, funk, um pouco de rap, mas é muito do mesmo. Eu tava ouvindo esses dias, eu acho que o vocalista do Autoramas, num podcast, falando o seguinte, que ele, na década de 90, que a gente foi criado, que foi uma época esplendorosa para a música mundial, sim. pô, foi o nascimento do grunge, depois vieram discos fantásticos, assim, 91 foi um dos melhores anos da história da música, né, com o lançamento de discos que mudaram a história. Naquela época, era o cara do axé, com o cara do rock, com o cara do samba, com o cara, sabe, já tinha o funk, já tinha o rap, né, todo mundo se misturava, tinha essa diversidade de coisas. Então, assim, você gostava de rock, mas você tava ali. Você tava ali. Você tava lá, na um reggae rap, night, um axé. exato, você tava na Reggae Night, você tinha você tava o antigo Nativos, que depois virou Natirutes, você tava ouvindo coisas diferentes Sim. o tempo todo, né? Hoje em dia eu ouço, por exemplo, sertanejo, eu falo assim, cara, a mesma música parece, tipo, eu não consigo trocar um cara e outro e falar assim, que música Eu diferente. não consigo distinguir. Eu não consigo. As eu tenho melodias essa são muito dificuldade. parecidas, as letras, né? Sempre abordando sempre os mesmos temas. Sim. E a forma de exercer a singularidade, assim, para mim, acabou enxergando essa veia na escrita, mas eu nunca tinha tido coragem mesmo para escrever, né? E foi numa catarse mesmo, né? Eu tava ouvindo uma música de um cara que é magnífico, um ator, um músico da década de 60, chamado Tim Buckley, né? Que inclusive o filho dele, Jeff Buckley, fez um dos melhores discos da história, né? Eu tava ouvindo, e realmente aquilo veio como uma avalanche de sentimentos represados. Eu chorei pra caramba, escrevi. Eu falei assim, meu livro tá pronto. Olha. Daí eu realmente comecei a coletar. Em 2 semanas, assim, 2, 3 semanas, eu consegui coletar vários poemas que eu havia escrito numa sequência que fazia ordem. E uma coisa interessante, né, que eu acabei colocando, né, depois... Mostra o livro pra gente. Que a cada poema tem uma música correspondente. Que legal! Com um código, que esse é o código do Spotify. Gente, já adorei. Então, assim, Máximo. que é como se fosse a trilha sonora Tá. daquela emoção, né? Então, assim, quando eu juntei essas duas paixões, escrita e música, eu falei assim, poxa, isso encapsula quem eu sou. Isso eu realmente consigo mostrar, consigo... uma pessoa lá quando eu falei, se alguém um dia encontrar esse livro, eu falo assim, cara, esse cara foi desse jeito, viveu desse jeito, teve essas emoções, né? E, novamente, nem tudo tão positivo, algumas coisas foram doloridas, outras pura alegria, né? Fala sobre amor, fala sobre vida, trabalho, angústias de trabalho, fala sobre sexo, né? Sobre experiências, algumas positivas ou não, né? Mas isso para mim foi muito interessante. E assim, quando eu penso assim, nas próximas etapas, eu tenho recentemente, após esse livro, subiu minha régua de escrita, né? E quando o projeto, na verdade, nasceu eu gravando música primeiro, né? Eu peguei um produtor, o Chris, gente finíssima. Nossa, o Chris é fantástico, assim, né? Toca tudo, né? E eu falei, cara, vou me juntar com o Chris, ele vai montar os acordes, ele vai montar as primeiras músicas, e isso foi me dando um prazer de fazer. Eu tô precisando até voltar a compor algumas coisas novas, assim. Eu lembro que uma das últimas músicas que eu gravei com ele, né, eu gravei uma recente, baseada numa música chamada I Am The Ride, né, de um bluseiro chamado Chris Smither, né, que ele fala que ele era o caminho, né, o caminho, vamos dizer, a vida dele era o caminho, não a chegada, né, mas antes disso,
eu gravei uma música chamada Quase Zero, sobre uma experiência que mexeu muito comigo, foi quando eu fui voluntário do Anjos da Sopa, né? Com população de rua, etc., né? Doando sopa para população em situação de fragilidade, né? E eu vi verdadeiros milagres quando eu, assim, eu acho que fazer o bem, eu acho que isso é bom para terminar o último episódio. Não é só no trabalho, etc. A gente buscar fazer o bem ativamente é muito importante para a alma. Eu falo que eu nunca ouvi um vai com Deus, Deus te abençoe, tão profundo, intenso, do que quanto aquela pessoa que você deu uma sopa e tá te agradecendo de verdade. Ela tá te abençoando de verdade. Sabe, aquela bênção, assim, você fica com aquilo por dias, né? E eu compus o Quase Zero, né, um dia que eu vi um senhor, né, que a gente sempre dava sopa para ele, sempre no mesmo local, etc. E eu fiquei com ele na cabeça, assim, e ele se achava, assim, a gente começou a conversar, assim, né, ele tinha uma visão muito de pouco valor de si mesmo, né, sobre como, né, e eu falei, poxa, não é só sobre mim, né, a escrita, mas é sobre o que eu... foi uma música que eu, em vez de escrever, eu escrevi em primeira pessoa, mas colocando como se fosse a visão dele. A visão dele, né? Isso tem me instigado muito, às vezes, escrever em terceira pessoa, na verdade, como se fosse... Em primeira pessoa, como se fosse terceiros, né? O fato de eu estar agora com uma banda, né, assim, de brincadeira, a gente toca de 15 em 15 dias, etc. Mas tem feito eu conhecer artistas, a gente sempre toca num estúdio, né? E recentemente eu tenho mostrado o trabalho para as pessoas falam assim, poxa, que legal, cara, você tem esse negócio, é realmente um trabalho artístico mesmo, né? Significativo. Tem me dado ideias para as próximas. Para continuar. Nunca foi o interesse, assim, se você falar assim, nossa, amanhã, poxa, gostaram tanto de você que você vai ter shows do autodidata pra fazer. Gente, eu não sei abrir o que fazer. Se você falar assim, se como me falasse, é que eu encaixo isso como eu na encaixo? minha Eu falo assim, vida, né? gente, então eu não tenho essa ideia, né? Eu lembro que quando foi ano passado, né, a gente juntou a banda pra fazer um show numa academia de jiu-jitsu de um amigo nosso. Gente, eu fiquei super tímido. Tudo falando, você é tímido. A gente não consegue visualizar isso, não. Eu fiquei super tímido, assim, sabe, com medo de errar, etc. Então, assim, mas por outro lado, né, tenho pensado muito, né, em como transformar, né, se for música, isso em algo mais coletivo, não só mais eu, trazer pessoas para me ajudar, né? E se for livro, eu acredito que lá na frente vai nascer outro, mas esse vai ser com o tempo. Do mesmo jeito que eu comecei a escrever com 15 fui lançar com 46, esse vai ser tipo para quando tiver bom, quando tiver uma... Fala assim, agora estou pronto. Sentir o momento, né? Sentir o momento. Mas lógico, né? Como qualquer pessoa que faça um trabalho que acha valioso, né? Tá aqui, o nome do livro é 57 Poesias para Musicar. Mostra pra câmera. Pode mostrar tá aqui. Né? Eu coloquei 57 poesias para musicar, porque na verdade a ideia é essa, tipo, cara, quem quiser falar assim, não, poxa, eu tô precisando de uma letra boa, tá aqui. Quero cantar. Quero escrever uma letra, não sei, tô pouco inspirado, né? Pode acreditar que tem poesia boa, né, para lançar músicas bacanas aqui, então Já gostei do outro sobrenome dele também. Nosso parente, nosso ele é parente. Andrade também. Andrade? Nós somos Andrade. D'Andrade, na verdade. De Andrade. É. De Andrade é do meu pai, né? Do nosso pai. Nossa família foi metade registrada com De Andrade e a outra metade como D'Andrade. Ai, sério? Que legal. Somos a parte do D'Andrade. Todo mundo me conhece muito por Manzan, né? Pra mim... Manzan virou, tipo, no mercado, me conhece, né? Meu irmão virou Manzan, né? Todo mundo conhece ele também bastante por Manzan. Família italiana, né? Cidadania italiana, aquela coisa, né?
Engraçado, né? Família italiana, mas a gente é até eu sou mais falante, assim, dos italianos, mas quando junta a mesa de italiano da minha família... É um barulhão, né? Não é nem tanto. Sério? A minha família italiana é meio tranquila, porque assim, eu acho que eles são... A gente é italiano, mas meio mineiro, né? Então... mais tudo ressabiado. bem. Rô, e onde a gente encontra todas essas facetas de você, né? Se eu quiser adquirir o livro, se eu quiser acompanhar, né, o seu trabalho musical, a banda. Olha, musical tá em todas as plataformas, né? Tá. É autod.data, né? A gente vai colocar o QR Code do Spotify pra galera ouvir. Né? Spotify, Apple, Tá. Deezer, tem umas plataformas que eu nem sei que existem, que tá lá a minha tá música. lá. YouTube Music, tá lá, né? Quando eu aprendi sobre isso, né? Quando você pega o trabalho, né? Vai para uma distribuidora, eles distribuem para o mundo todo, né? Então, tem plataformas que eu nem conheço, né? Mas tá em todas as plataformas. A página do Autodidata tá lá, eu abasteço mais com stories de músicas, né, e coisas, mas volta e meia tem um poema novo. A página do Autodidata é uma página de Instagram? Instagram. Legal. Eu tive ainda tem, né, a página do TikTok, mas eu não coloco, assim, não sou um TikToker. A nossa geração, né? A geração não consegue, a gente também não tenta. consegue. E eu vou falar, olha, e é engraçado, porque vem muita gente. Mas eu não consigo gerar conteúdo de vídeo para isso, né? A minha página, recentemente, ela tem migrado muito para poesia, né? Eu falo que, assim, quando essa experiência de música, ela me deu a entender que a vida de músico não é fácil, né? Você, tipo, gravar música, vai fazer, tipo, tem que preparar instrumento, tem que afinar, tem que fazer isso. O livro tá aqui, né? Você vai ter prazer lendo, né? Então, assim, eu vejo que o autodidata tem se tornado cada vez mais algo poético, literário, do que algo músico. Mas eu tem uma coisa para mim que foi marcante. Eu gosto muito, muito, muito do trabalho do Bob Dylan, né? Eu acho que poucas pessoas escrevem como Bob Dylan. Como ele. Né? E para mim foi muito marcante quando ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Então, para mim foi a junção completa, né, do artista músico. Do quanto ele tocou o mundo, né? Exato. E eu acho que escrever letras, cara, é um exercício muito legal, né? Assim, a gente até pega na nossa geração, mas vê que perdura, né? Eu vou citar um exemplo que todo mundo adora, que é o Legião Urbana, né? Legião Urbana, as meninas tinham a letra de Faroeste Caboclo no diário. Folhas no caderno. Aquela coisa de que fazia diferença escutar uma música que te tocasse, a letra te tocasse. Hoje em dia eu não vejo tanto essa preocupação na música atual, sabe? E eu acho que isso faz falta. Eu adorava quando pegar o CD, abrir o CD e ler a letra. Vinha todas as letras, né? Eu sou a louca do encarte. Eu ainda tenho todos os meus CDs e 90% das minhas tatuagens são pedaços de música. Sim. Pedaços de música. Elton John, U2, Pretenders. Eu tenho essa galera aqui. Eu tenho uma banda que eu sou apaixonado, que é o New Model Army, né? New Model Army é uma banda inglesa da década de 80, faz show até pouco tempo atrás. Inclusive, uma experiência muito legal, né? Eu vi... A primeira vez que eu vi New Model Army... Aliás, a primeira vez que eu vi, eu fui com um amigo meu, daí no outro dia, eu fui com minha ex-mulher grávida, né? Ela tava grávida de 5 meses, e daí eu fui assistir o show do New Model Army. E passou vários anos, eu fui levar minha filha no show do New Model Army. Nossa, que massa. Que ela assistiu grávida, né? E assim, New Model Army pra mim era a letra. Assim, além da música, a letra. Assim, quando eu vejo assim, o cuidado que os compositores antigos tinham para fazer letras que fossem significativas, eu acho isso mágico, né? E daí você vê, tipo, passa música, passa tempo, etc e tal, mas as músicas que ficam são músicas que muitas vezes tem letras marcantes, né? Marcantes. É muito legal isso. Eu não... Vou pegar um artista que era da década de 70, que isso era mais importante ainda, né?
Você pega Roberto Carlos, por exemplo. Pô, adoro. A gente adora. foi no show A gente dele foi no agora show. em novembro. Sim. O cara é marcado. Ou Chico Buarque. Uhum. Né? O Chico Buarque, ele é um músico excepcional? Sim. Né? Eu posso gostar, não gostar do Chico, mas, cara, excepcional sobre todos os aspectos de composição de letra, né? Quando você vê esse combo letra e música, que faça sentido poeticamente, que traga um olhar diferente, eu acho muito bacana. Hoje, eu vejo uma pobreza nesse aspecto, Tem mesmo. sentimental. É triste assim. isso. Eu me pego refletindo muito sobre isso. Eu falo, caramba, o que meu filho vai escutar daqui a 10 anos? E olha que eu faço força, assim, sabe? Ele conhece todas as músicas que eu gosto. Ele era pequenininho, ele falava assim, mamãe, coloca Michael Jackson. Eu falava assim, meu, barato, eu faço muito esforço, mas chega uma hora que você não controla mais isso, né? Sim. Eu tava falando no episódio anterior, né, do meu gosto pelo Leme, né, do Motorhead, né, e todo mundo fala assim, não, Leme é uma música só pesada, não sei o quê. Cara, a letra de Orgasmatron, por exemplo, é uma das letras mais profundas que eu já vi, né, assim, você pega letras do Metallica... Adoro Metallica, Nossa, sim. Adoro, e quem me vê nem imagina, né, mas eu adoro, sabe? Adoro. Mas... Nessa linha das letras, tem artistas pouco conhecidos, né? Alguns, né, maiores, logicamente Bob Dylan, etc., Leonard Cohen, etc., que são poetas caras que migraram da poesia para a música. Eu acho isso brilhante, assim, o cara conseguiu juntar as duas coisas de forma a tocar, assim, sabe? Esse canadense, né, o Leonard Cohen, um cara que realmente fez músicas lindas, maravilhosas, assim, de uma beleza, sublime, assim, né? Eu acho isso fantástico. E até hoje, quando a gente vê, por exemplo, Legião Urbana, né, ou Titãs, que são Paralamas também. A gente veio hoje ouvindo Paralamas. Cara, eu amo. 40 anos, né? Fala, mas você tá ouvindo 40 anos as mesmas músicas? Cara, eu tô, porque são incríveis. Sabe, Pri, eu vou te falar uma coisa. Tem artista bom na nova geração. Tem uma banda nova. Essa fica como dica. Todo mundo que estiver assistindo, por favor, ouça essa banda. É uma banda da Paraíba. Chama Seu Pereira e o Coletivo 401. Que já adorei o nome. Olha o nome dos caras, assim. Ele tem um disco, né, que chama Eu Não Sou Boa Influência Pra Você. Né? Cara, a letra desse disco, assim, do começo ao fim, são letras boas. A última música chama Décima Lunares. É um poema perfeito. Perfeito, assim. De uma profundidade, assim, enorme, né? E você fala assim, cara, isso é de 2018. Eles lançaram um disco essa semana, né? Eu já falei, poxa, lançou o disco, eu já vou começar... Já quero ouvir. Já ouvi. Já ouvi. Isso é muito interessante, né? Como a gente se colocar ativamente a buscar música, poesia, livros... Né, coisas que sejam significativas pra gente é uma forma de alimentar a alma, né? É o que você coloca pra dentro, né? Exato. Né? E quanto mais a gente alimenta a alma de coisas belas, né? Eu acho mais nosso espírito se ilumina em relação a essas coisas. Certeza. Sim, com certeza. Com certeza. E Rô, você quer deixar aqui pra gente também mais alguma rede social, se as pessoas quiserem te seguir, quiserem te acompanhar? O LinkedIn é sempre bom, né? Verdade, né? Tá aqui o meu cartão. Tá aqui meu cartão. LinkedIn, sem dúvida, né? Me sigam no LinkedIn. Quanto mais pessoas, melhor. Eu tô ativamente... E lá no LinkedIn a gente te acha como? Rodrigo Manzan de Andrade. Legal, a gente vai pôr o QR Code aqui também. Sim. No Instagram vai me achar de duas formas. Como Rodrigo... E vai me achar como um projeto autodidata. Spotify, o autodidata vai achar em todos os lugares, né? Perfeito. Lembrando sempre que, assim, o autod.data, né? Esse ponto. Às vezes me arrependo de ter colocado o ponto, porque as pessoas falam, autodidata, não achei. Tá, tem um ponto no meio, né? Tem a estética. Mas a gente vai deixar aqui embaixo tudo certinho pro povo te achar fácil, hein? Sem desculpa, hein, galera? E, gente,
esse é de vocês. Obrigada! É. Legal! Né? Eu só não trouxe mais, porque realmente era o último que eu tinha. Olha, gente, é o exemplar exemplar raro. É. Ai, Gente, obrigada, Rô. Né? O livro, assim, tem a versão digital na Amazon, etc. A pessoa também acha, né? Então, gente, poesia boa, de verdade. Ai, que ótimo. delícia. A gente vai mergulhar aqui na sua poesia. Com certeza. Legal, gente. Obrigado de coração pelo Imagina. convite. Foi uma delícia, uma A delícia. gente que agradece, foi muito bom, assim, passou super rápido, né, Pri? Verdade, verdade. E tem uma frase que a gente costuma usar para terminar, Sim. que até desde a primeira edição Edição. ela me emociona, né? Que a vida seja linda para você, porque com certeza você é uma pessoa linda para essa vida, Rô. Obrigado, gente. Super Em dobro obrigada. pra vocês. Obrigada, Em dobro pra obrigada. vocês. Obrigado. Obrigado mesmo, de coração. É isso aí. É isso aí. Lindo. E a nossa 5ª temporada continua com várias histórias incríveis, com pessoas que fazem parte da nossa trajetória, marcando ela sempre de forma muito doce, carinhosa, significativa. E se você quer continuar acompanhando o Entre Manas, Só ficar ligadinho. Segunda-feira, às 12h30, temos convidado novo. Não percam. até a próxima.